Hi guys! Hoje vamos estudar Object Pronouns, que é um recurso coesivo da língua inglesa muito importante. O que seria recurso coesivo? Por exemplo, dentro do texto existem palavras que funcionam como uma ligação entre uma ideia e outra, entre uma frase e outra. E os pronomes que funcionam como objetos, eles vão acabar retomando informações anteriormente mencionadas no texto. Então é bem importante vocês conseguirem se ligar nessa estrutura. Então vamos começar revisando um conceito que é aprendido lá nas aulas de língua portuguesa também, que é o conceito de sujeito e o conceito de objeto. Então, por exemplo, nessa frase aqui, Mr. Darcy loves Elizabeth. Eu tenho o sujeito, Mr. Darcy. Quem é que ama Elizabeth? Mr. Darcy. Eu tenho o verbo, loves, e aqui eu tenho o objeto do amor do Mr. Darcy, né? O seu objeto de devoção, que é a Elizabeth. Então, o que acontece? Mr. Darcy está funcionando como sujeito, então ele só poderá ser substituído por pronomes que funcionam como sujeito, que seriam os subject pronouns, que são I, you, he, she, it, we e they. Lembrando, eu, você ou vocês, ele, ela, o pronome neutro, we, nós, e they, que seriam eles ou elas. E aí, nós temos os equivalentes que vão ocupar a posição de object pronouns, que são os pronomes que funcionam como objeto, ou seja, eles vão ser um complemento do verbo. Porque, por exemplo, quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Então, essa seria a função ocupada por um objeto dentro da frase. No caso aqui é Elizabeth, e ela vai ter que ser substituída por um pronome objeto. Então, aqui, o equivalente a I seria me. O you permanece igual. O equivalente a he, ele, seria him. O equivalente a she seria her. It, it. Fica igual. We, nós, vira us. E o they vai se tornar them. Então, se eu tivesse que substituir Mr. Darcy por um pronome, sendo ele da função de sujeito, eu vou ter que substituir pelo pronome he, da coluna dos pronomes que funcionam como sujeito. Já Elizabeth, estando ela na função de objeto, eu vou ter que substituir Elizabeth por um pronome da coluna dos object pronouns. Então, o que acontece? Por exemplo, Mr. Darcy, eu vou trocar por he, mas eu não posso dizer he loves she, ou seja, substituir Elizabeth por um pronome da coluna do sujeito. Eu vou ter que optar por um pronome da coluna do objeto. No caso, o equivalente a she seria her. Então, he loves her. Em português ficaria alguma coisa do tipo ele a ama, né? Seriam os pronomes oblíquos. Mas no inglês é mais simples, né? He loves her. É só saber qual pronome está na sua função correta. Se a palavrinha estava na função de sujeito, nós vamos usar um pronome da coluna do sujeito. Se a palavra estava na função de objeto, ou seja, completando o sentido de um verbo, nós vamos usar os pronomes dessa coluna aqui dos object pronouns. Então, por exemplo, se num texto lá pelas tantas aparece she liked us, ela gostou de nós, ela gostou da gente. A gente sabe que esse us, ele tem uma relação com we, nós. Então, vocês não ficam tão perdidos dentro do texto, né? Então, por isso é bom lembrar dessa tabelinha aqui. E eu tenho mais uma dica para dar para vocês aqui, né? Na nossa quick tip, uma dica rápida. Vocês sabem que a língua, ela tem estruturas que estão sempre em mudança, estão sempre se atualizando, o uso das palavras vai mudando também. E uma coisa que tem aparecido bastante e que já é prevista na gramática da língua inglesa é o uso dos pronomes they e them como um pronome neutro. Então, por exemplo, ó, quando a gente não está muito certo, né, das questões assim de gênero, né, das questões sobre orientação, ou de como a pessoa prefere ser tratada, nós usamos they e them, que eles seriam um pronome neutro, mesmo estando no plural, porque aqui então seria they, eles, elas, them seria um plural. Mas o pronome they e them, eles também podem ser usados no singular quando queremos manter o gênero neutro. Por exemplo, olha essa frase aqui.
If you have a close friend, ask them to help you. Se você tem um amigo próximo ou uma amiga próxima, não sabemos o gênero, né? Nessa questão não tem como expressar exatamente essa questão. Então, para não usar him or her, né? Porque aqui está depois do verbo, é um complemento do verbo, nós optamos por usar o pronome them, mesmo no singular, porque é a close friend, um amigo próximo, né? Então, ask them to help you. Perfeitamente adequado dentro da gramática e respeitando essas questões do gênero neutro. Também temos aqui um outro exemplo aqui, ó. Josh is my brother. He's a dentist. Do you know him? Nesse caso, então, Josh seria o nome próprio. Ele é meu irmão, brother, irmão. Ele é um dentista, ele é dentista. Aqui está na função de sujeito, ele é. E agora eu vou fazer uma pergunta. Você o conhece? No caso aqui, him está completando o sentido de know, ok? Resumindo, esta aula então tratamos sobre object pronouns, que são muito importantes para conseguir estabelecer relações de coesão. Lembrando esses exemplos aqui, ó. Josh is my brother. Para não repetir Josh de novo, Josh's a dentist. Eu troquei pelo pronome he, porque Josh naquela frase está funcionando como sujeito. Do you know him? Para não colocar do you know Josh de novo, eu troco pelo pronome him, porque ali está completando o sentido do verbo, então seria um pronome da coluna dos object pronouns. Então é isso, pessoal. Vocês podem tirar a foto da lousa, do esquema e até a próxima!